Já estamos ao vivo. Pessoas de casa, amigos. Nosso grupo de estudo dos sábados à tarde, o grupo mediúnico Vicente de Paulo. Alegria estar aqui com vocês. Mais uma atividade online do CEAL, né? Mais uma dessas atividades que nesse período de quarentena nós estamos fazendo. Compartilhando aqui. Compartilhar aqui. Pronto. Esse é o nosso segundo encontro para estudar a mediunidade, né? Nosso segundo encontro. Estou aqui compartilhando no meu grupo. Deixa eu ver quem já está online. Hoje nós temos duas atividades, como vocês sabem, né? Hoje temos a atividade do tratamento espiritual, vai ser às 19h30. Esse nosso estudo da mediunidade nós vamos fazer agora das 16 até as 17h30. Vai ficar 1h30. O normal é nós fazermos 2 horas, mas aí como tem a interação mediúnica, que nós não estamos fazendo de forma pública, até porque nós não temos ainda não temos metodologia suficiente ou uma metodologia adequada para fazer, teríamos que refletir sobre comunhão de pensamentos. São muitos elementos que ainda não dá, né, para a gente pensar nisso agora. Então a gente está fazendo só os estudos preparatórios com dois grupos, visando dois grupos, né? O grupo Vicente de Paulo, que é o grupo mediúnico normal, aqui, pessoal que já entrou, Ana, Rafael, Elânia, Felipe, Mundinha Barros, Jerônimo, o meu querido Juca. O grupo é o grupo Vicente Paulo, que é o grupo mediúnico da tarde, esse é o público, e o grupo de formação mediúnica. São os aspirantes a médiums que vão fazer esse estudo conosco. Então, pelo visto, o som está ok, né? Ninguém está reclamando, tudo bem? Deixa eu só aqui. Nós vamos para a identidade do espírito. A Ana está ali vendo essa questão técnica, enquanto eu estou aqui organizando a chamada aqui. Pronto. Vocês viram que nós mudamos de cenário, né? Aqui tem uma mesinha. Essa mesinha aqui foi colocada porque era uma mesinha igual a das mesas girantes. Algumas das mesas que saltitavam era desse formato. Então eu tenho sempre a esperança que vocês que estão aí, que são médiuns de efeito físico, vão fazer essa mesa levitar. Se você tiver essa mediunidade, pode usar, a gente não vai se assustar. Então nós estamos aqui esperando a manifestação, né, de efeito físico. Por isso que eu trouxe, vai que as mesas voltam a dançar novamente. Aí a gente fez isso aqui com mesinhas para vocês. Olha o texto, a Ana já colocou o texto. Minha coordenadora que está no outro plano, Sâmia, acabou de entrar. Saudade, Sâmia. Tá todo mundo aqui já. O texto já está disponível. Nós vamos estudar hoje o item 267 do Livro dos Médiuns, que é um resumo sobre a identidade dos espíritos. E aí fica aí o espaço para que vocês façam as perguntas, façam os comentários. Tereza Neuma, Flor. Oi, Flor, você que é a responsável pela parte visual, gostou do nosso novo cenário? Denise, eu acho que é do Joana de Ângeles. Acho que Verônica. boa tarde a todos e a todas. Mirna Ribeiro. Moreira. Faltava só você, Moreira, para fechar aqui o portão. Agora que você chegou,
Então tá tudo ok. Ó, a Glaucilene, que é a branquinha. Então vamos dar início ao nosso estudo, né, dessa tarde. Vamos fazer uma prece para que a gente possa se aclimatar. Você vai fazer a leitura da prece dos médiuns. Né? Eu pedi para a Ana fazer a leitura da prece dos médiuns para a gente relembrar nosso papel de médios. Olha, eu estava sentindo falta da Júlia, ela entrou. Estava sentindo falta de algumas pessoas Letícia. Oi, Letícia. Agora a gente pode começar. Letícia entrou. A Rosa está aqui também. Viu, pessoal? Nós vamos fazer a leitura da prece dos médiuns. Depois a gente vai fazer uma prece breve para que a gente possa só se aclimatar, tá bom? Deus onipotente, permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que eu solicito. Preserve-me da presunção de me julgar resguardado dos espíritos maus, do orgulho que me poderia enganar sobre o valor do que obtenho, de todo sentimento contrário à caridade com relação aos outros médiuns. Se eu for induzido em erro, inspira a alguém o pensamento de me advertir, e a minha humildade que me faça aceitar a crítica com reconhecimento e tomar para mim mesmo e não para os outros os conselhos que os bons espíritos me queiram ditar. Se eu for tentado a abusar do que quer que seja, ou a me envaidecer da faculdade que te aprouve conceder-me, eu te peço para me retirá-la. De preferência, permitires que seja ela o seu objetivo providencial, que é o bem de todos, e meu próprio adiantamento moral. Então vamos nos recolher nesse momento e agradecer a Deus por esta oportunidade. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, mais uma vez estamos aqui em Teu nome e te pedimos a Tua bênção, o Teu amparo, assim como dos bons espíritos e dos nossos anjos de guarda, que eles possam estar aqui, em nosso meio, para nos inspirar, nos amparar, que possamos aprender sobre a Tua doutrina, sobre como nos portar melhor, como se tornarmos um médium melhor e sermos bons instrumentos do Teu amor, da Tua justiça, da Tua misericórdia, que podemos usar também a mediunidade para o nosso autoconhecimento e assim nos levar ao progresso moral e à felicidade em Ti que nos espera. Fica conosco, Senhor, agora e todo sempre. É assim seja. Máximos, Vanúzia chegou, Aline, Letícia respondendo. É isso. Então, gente, nós vamos fazer aqui um pequeno resumo, né? Ler Kardec. Lembrando que hoje é até às 17h30, tá? Quem for nos acompanhar, esse estudo dirigido aos médiuns, até às 17h30 nós vamos fazer esse estudo e depois a gente faz o intervalo e volta às 19h30 para o tratamento de hoje. Só já adiantando, hoje o tratamento está bem interessante porque muitas pessoas mandaram depoimento de algumas vivências que estão tendo nesse período de quarentena. E eu vou ler para vocês que vocês possam já ter uma ideia, essa noite, né? Das coisas que as pessoas têm enviado, coisas boas. Não vai dar para falar todos, mas alguns já vai dar para falar. Está sendo bem interessante o aprendizado que está ocorrendo. Então vamos aos... São 26 itens, né? O item 267. Nós vamos lendo aqui e vamos fazendo as questões, fazendo as observações e as pontuações. Mandem as perguntas. Podem resumir-se nos princípios seguintes os meios de reconhecer a qualidade dos espíritos. Então, Kardec vai dar os meios de nós reconhecermos a qualidade dos espíritos, do ponto de vista da moral. Primeiro,
Não há outro critério senão o bom senso para se aquilatar do valor dos espíritos. Absurda será qualquer fórmula que eles próprios deem para esse efeito, e não poderá provir de espíritos superiores. Apreciam-se os espíritos pela linguagem de que usam e pelas suas ações. Estas se traduzem pelos sentimentos que eles inspiram e pelos conselhos que dão. Terceiro, admitido que os bons espíritos só podem dizer e fazer o bem, de um bom espírito não pode provir o que tenda para o mal. Quarto, os espíritos superiores usam sempre de uma linguagem digna, nobre, elevada, sem eiva de trivialidade. Tudo dizem com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam nem se jactam de seu saber ou da posição que ocupa entre os outros. A dos espíritos inferiores ou vulgares sempre algo refletem das paixões humanas. Toda expressão que denote baixeza, pretensão, arrogância, fanfarronice, acrimônia é indício característico de inferioridade e de embuste, se o espírito se apresenta com um nome respeitável e venerado. Quinto, não se deve julgar o espírito pela forma material e a correção de seu estilo. É preciso sondar-lhe o íntimo, é preciso sondar-lhe o sentido íntimo, analisar-lhe as palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Todo desvio de lógica, de razão e de sabedoria não pode deixar dúvidas sobre a sua origem, seja qual for o nome com que se ostente o espírito. Vamos analisar esses 5 primeiros itens. Desenhar, uma maneira de nós reconhecermos a identidade de um espírito. Lembremos, a questão fundamental na ciência espírita, no espiritismo prático, nas reuniões mediúnicas, é os médiuns e os coordenadores dos grupos, os dirigentes, identificar a natureza do espírito. O nome, quem é de fato, a gente vai ter sempre dificuldade, principalmente quando se trata de espíritos superiores, porque com o tempo eles vão trabalhando em ordem. Então existem os espíritos da mesma ordem, aí fica muito difícil a gente saber esse é esse, ainda mais quando nós não temos nós não sabemos o dia a dia dele, como era que ele falava, como é que ele era de fato, não temos. Mas a questão da moral, da natureza, se ele é bom ou mal, é uma coisa que todo grupo deve ficar atento. Você gostaria de fazer algum destaque desses 5 primeiros itens, Ana? É como ele diz, logo na primeira, que não tem outro critério para avaliar os espíritos. Então, assim, a questão do bom senso, da lógica e da razão, não tem outra forma. E por isso que eles não têm nenhuma fórmula de se fazer ou de saber a natureza, a não ser analisando, a não ser pelo bom senso, pela lógica e pela razão. Depois ele vai colocar de que a gente pode apreciar a linguagem pelas ações, e essas ações elas vão se traduzir pelos sentimentos que inspiram, pelos conselhos que dão. Os sentimentos que a gente que coloca tem 2 tipos de sentimentos, tanto que a gente consegue sentir na hora, aqueles médios que são mais ostensivos, e pela comunicação, a forma como a comunicação está passando aquele conselho. Então, o sentimento que ele te inspira na hora que você está lendo, se te acalma, se te consola, se faz sentido aquilo que se for algo mais íntimo, se aquilo faz sentido, se te ajuda a solucionar problemas e te inspira, se você está numa sensação de estar desesperado ou preocupado, aquilo te acalma. Isso é uma forma de inspirar um bom sentimento. Só que quando se dá na questão com os, por exemplo, no início a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente pode confundir os sentimentos de até espíritos maus nos produzir bons sentimentos, entre aspas, pela questão... Boas sensações. Boas sensações,
pela questão da relação fluídica, porque como nós também somos imperfeitos, então às vezes a gente nem sente essa diferença. Mas com o tempo, lógico, com a experiência, a gente vai conseguindo discernir realmente os bons sentimentos dos maus sentimentos. Esse ponto que a Ana acabou de levantar é muito importante, tá, gente? Porque qual é a grande questão assim que a gente acaba, digamos assim, se perdendo? É o fato de que a gente confunde as sensações com a instrução. Então, às vezes, você até se sente bem com a comunicação. E porque você se sentiu bem, você quer usar isso. Não, esse é meu anjo da guarda. Eu me senti tão bem. Calma, não é assim. Não é assim. A gente sabe que não é dessa maneira. As sensações não são um bom instrumento para a gente avaliar. Nunca podemos abandonar o uso da razão. As sensações podem, pelo contrário, nos trair. Quando nós olhamos para uma estrela, olhamos para o céu, nós nem conseguimos imaginar, calcular de fato a distância real que ela está de nós. Porque parece tão mais próximo, mas na verdade são distâncias imensas. Só para perceber como a nossa visão pode nos enganar. Um exemplo apenas dessa questão, de como a visão pode enganar. Existem outras maneiras de enganar os sentidos. Então, a gente nunca deve confiar nas sensações. O uso da razão é sempre o mais importante, né? Por isso que ele diz, não há outro critério senão o bom senso, que a Ana acabou de falar. E aí, qualquer fórmula que eles próprios deem, os próprios espíritos deem, ou que nos ensinem, qualquer fórmula não poderá vir do espírito superior, porque os espíritos superiores sempre vão pedir que a gente analise, que a gente observe, né? Só que a gente está um pouco baixo. Opa, está um pouco baixo? Tem que ver quem tá falando que está um pouco... O Rafael está ótimo. O Márcio ficava baixo, aí o Márcio disse que está um pouco baixo, mas dá um pouco de ouvido ajuda. Vamos ver aqui. Aí a Vanúzia está perguntando, então melhor analisar a comunicação e não se ater nas sensações. Assim, eu acredito que tem que ser feito as duas coisas. Por quê? Porque assim, tem que se tomar a nota, né? Tem que se registrar as sensações que você está sentindo e tem que analisar a comunicação. Por quê? Porque com o tempo você vai aprender a perceber quais são os tipos de sensações que você está sentindo toda a vida que vem aquelas comunicações e por tal ou tal qual espírito. E aí, depois, com o tempo, você vai conseguir perceber, já sentir, só pela sensação, você pode começar a sentir realmente qual é aquele espírito que está perto. Por isso que você tem que também prestar atenção nas sensações. Você não pode se ater à sensação como se ela fosse a única referência. Isso é correto. Mas eu acredito que os dois. É necessário fazer os dois. Tinha outra pergunta. Acho que foi complemento, né? Ver qual a natureza da mesma. Pessoal, e agora? Como é que tá o som? Que tá batendo, o vento tá batendo, acho que tá batendo o vento no microfone, então é melhor talvez. Certo. E aí, como é que tá o som agora? Assim fica melhor? Deixa eu perguntar a vocês aí. Nós podemos tentar aqui. E aí, o que é que vocês estão achando do som? Melhorou? É melhor se ficar assim um pouco mais próximo? Tá melhor? A Nájila está dizendo que tá melhor. Ótimo. Melhorou, não é? Pronto. Então vamos lá, vamos tentar aqui, tá bom, gente? A gente vai aproximar um pouco mais, aí a gente vai fazer aqui
para tentar sempre deixar o melhor possível. Então, a Ana acabou de dizer isso, né, ficou bem claro para vocês, né, para todo mundo. Não é só, não se despreza as sensações, mas não usa como critério de validade, tá certo? As sensações, elas não são o critério de validade, não vai, digamos assim, não é só por elas que a gente vai utilizar, né? Para dizer se está bom ou não. É necessário outros elementos, que é principalmente o uso da razão. Aí ele vai dizer no item 2, que aprecia-se os espíritos pela linguagem de que usam e pelas suas ações. Estas se traduzem pelos sentimentos que eles inspiram e pelos conselhos que dão. Então a gente tem sempre que olhar aqui, né, as ações que a comunicação indica, o que é que ele fala, os sentimentos que inspiram. Por quê? Porque ele está dizendo, um espírito bom só pode indicar boas coisas. Se não indica boas coisas, não pode, a fonte é má. E no item 4, ele vai falar as características dos espíritos superiores. Vejam, linguagem digna, nobre, elevada, sem trivialidade. Sempre com simplicidade. Pode até marcar aí quem está estudando com o livro dos médiuns. Simplicidade, modéstia, jamais se vangloriam. Não falam do seu saber, do que é que eles conhecem, da posição no mundo dos espíritos. Esses são os espíritos superiores. Olha, simplicidade, a linguagem bem simples e objetiva, direto. E os inferiores, pelo contrário, têm sempre a característica das paixões humanas. Por exemplo, baixeza, pretensão, arrogância, fanfarronice, gosto de dizer mais do que são, uma certa acrimônia, né? Um azedume, causa sempre um certo mal-estar. Tudo isso é característica de espíritos inferiores, e quando assinam o nome de um espírito de uma ordem elevada, aí você classifica como um embuste, comunicação apócrifa, espírito mistificador. Observação? Eu queria dar um aviso para os principiantes, né, que estão fazendo exercícios no curso de formação mediúnica. Assim, alguns de vocês já estão recebendo comunicações que o espírito está assinando como anjo da guarda. E a gente tem colocado nossas observações, né? Estamos analisando as comunicações que vêm por vocês, estamos colocando as observações, e a gente está pedindo assim, alguns conselhos são simples, são bons, assim, né, gerais, mas a gente não pode dizer ainda que é o anjo da guarda de vocês. Então, assim, não coloquem que o espírito que estão assinando como anjo da guarda não aceita ainda que seja anjo da guarda, porque a gente está exatamente durante esse tempo analisando, ver como se desenvolvem essas comunicações para a gente ter certeza que são os anjos da guarda. Porque agora ainda é muito, digamos, recente, muito novo, muito no início ainda para dizer, é o meu anjo da guarda. Então, assim, tomem cuidado e não julguem ainda como anjo da guarda, ok? Veja que a gente está estudando aqui como a gente deve primeiro observar todas essas características da linguagem do anjo da guarda, porque o anjo da guarda ele é um bom espírito, e ele é um bom espírito, então ele é da segunda ordem, né, na escala das espíritos. Então, assim, a gente deve ser bem, bem rigoroso para dizer assim, esse é meu anjo da guarda. O Márcio nos pergunta assim, se os conselhos são bons e confortáveis, por que racionalizar tanto? Mas é que, Márcio, para você saber se ele é bom e confortável, é o uso da razão. É só pela razão que você sabe se é bom ou não. É porque você está usando a razão que você diz, olha, isso realmente dá para fazer. Isso é o que pode ser feito, né? Então, para você fazer essa colocação, já essa análise, você usou a razão. Por isso que a gente diz, a gente nunca pode deixar de usar a razão. Porque você só pode dizer isso que você está dizendo porque você está usando a razão. Eu acho que tem um amigo perguntando sobre
É uma aula sobre espírito, acho que mediunidade, né? Espiritismo ou mediunidade, é porque a aula de mediunidade tem que ser sobre espiritismo, né? Quem inclui isso aí. E aí, amigo, como ali, ó, o tema da tarde de hoje é estudo sobre mediunidade. É o estudo do Centro Espírita André Luiz que fazemos todas as tardes. A Júlia respondeu. Obrigado, Júlia, por ter respondido. Eu acho que a gente pode ir... tá. Aqui tem um outro item que talvez a gente não tenha falado, que é interessante. Ó. Não se deve julgar os espíritos pela forma material e a correção do seu estilo. Isso é uma questão muito assim, né? As pessoas não ficam muito preocupadas com isso. Essa questão da forma material, erros de português, nada disso é relevante. O que importa é sempre o conteúdo. É o que o Kardec diz, é preciso sondar-lhe o sentido íntimo, analisar-lhe as palavras, pesá-las friamente, maduramente, sem prevenção. E isso é que importa. Agora, a correção do estilo, tudo isso a gente vai ver depois que pode ser refeito, né? Pode ser corrigido, né? Isso não é relevante. Agora, todo desvio da lógica, da razão e da sabedoria, então ele usa 3 critérios, lógica, razão e sabedoria. Lógica no sentido de que um texto não pode ser, ele não pode lhe oferecer algo que você não consiga realizar, que não faça muito sentido. Aí, se tem isso, você vai dizer que, veja o que ele diz, não importa quem assine, se tiver um desvio de lógica da razão e da sabedoria, já não é um espírito superior. Você já sabe de imediato. Mais alguma pergunta? Acho que não, né? Então vamos lá dar continuidade aqui aos itens seguintes. Vamos ao item 6 agora. Estamos estudando o item 267 do Livro dos Médiuns. Item 6. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos em qualquer tempo e em todo lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos, conforme as circunstâncias e as necessidades e as facilidades que encontrarem para se comunicar. Porém, jamais serão contraditórios. Se duas comunicações firmadas pelo mesmo nome se mostrem em contradição, uma das duas é evidentemente apócrifa, e a verdadeira será aquela em que nada desminta o conhecido caráter da personagem. Entre duas comunicações assinadas, por exemplo, por São Vicente de Paulo, em que uma pregasse a união e a caridade e a outra tendesse para semear a discórdia, nenhuma pessoa sensata poderá equivocar-se. 7. Os bons espíritos só dizem o que sabem, calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Falam de tudo com segurança, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso, aponta a fraude, desde que o espírito se dê por um espírito esclarecido. Então aqui a gente vai já analisar esses dois aqui de forma bem rápida, esses dois itens, porque eles são muito importantes, né? Veja, os espíritos elevados é sempre idêntico à forma. Eles não vão mudar, eles mantêm-se da mesma maneira o tom, eles não vão ficar mudando. Agora, quando muda de médium, ele vai ter diferenças na forma, porque é por outro médium, aí tem pequenas diferenças. Isso, do colorido do médium, que sábado passado a gente falou do colorido do médium, né? Então tem todas essas questões que são características dos médiuns, mas não dá para ter o mesmo espírito falando por dois médiuns diferentes e princípios contraditórios. E aí ele deixa um exemplo de moral, né, quando ele usa Vicente de Paulo. Vicente de Paulo sempre prega a união e a caridade. Se aparece uma comunicação de Vicente de Paulo
separando as pessoas, classificando umas como os melhores do que as outras, esse daí, evidentemente, não pode ser Vicente de Paulo. Logo, é uma comunicação apócrifa. E o item 7 é o que eu queria mais chamar a atenção, porque isso é um preconceito estabelecido entre nós. Os bons espíritos só dizem o que sabem. A gente tem uma impressão de que os bons espíritos sabem tudo. Isso não é um bom espírito. Esse daí é justamente o contrário. Esse daí é um pseudo-sábio. Por quê? Só os espíritos puros sabem tudo. E os espíritos puros não se comunicam assim com tanta facilidade. Os espíritos puros, as comunicações dele não são tão simples assim. Os bons espíritos, eles admitem que não sabem certos pontos. Então, eles vão dizer, não, isso eu não sei. E aí, quando o espírito diz para a gente que não sabe, a gente pensa que ele é um espírito atrasado, porque ele está dizendo que não sabe. E quando você vai fazendo qualquer pergunta e o espírito vai respondendo, mas a gente acha, o espírito elevado, olha, ele sabe tudo. Admitir não conhecer é sinal de superioridade. Vou fazer uma pergunta aqui. Há como um espírito inferior se passar por um espírito superior, me enviando boas mensagens, mas tendendo a me colocar em uma situação que vai perturbar outra pessoa? Por exemplo, a comunicação me pede sempre para orar junto de outra pessoa que sabidamente tem medo e fica assustado com essas questões mediúnicas, mesmo sendo essas mensagens simples e diretas. Aí outra pergunta, o pensamento, literalmente essa palavra, de um espírito inferior, pode influenciar o médium? Não quis identificar. O pensamento de um espírito inferior, a última, é o como? Eu acho que é melhor responder primeiro, eu refaço a segunda. Tá, pois, Leia, eu queria ver o exemplo que foi dado, porque a pergunta é muito boa, quando ele diz assim, um espírito inferior pode passar pelo espírito superior, dando conselhos que podem vir causar perturbação a outra pessoa. Isso é muito comum. Eles ficam dando alguns conselhos, por isso que, respondendo ainda de novo aquela questão lá do Máximos, né, que ele levantou, por isso que a gente tem que usar a razão, porque é bom, mas eu posso fazer, é realizável o que ele está dizendo, parece uma coisa boa, mas só tem que saber se dá para realizar. Agora eu queria ver o exemplo que ele deu. Por exemplo, uma comunicação me pede sempre para orar junto de outra pessoa que sabidamente tem medo e fica assustado com essas questões mediúnicas, mesmo sendo essas mensagens simples e diretas, porque a gente falou que as mensagens simples e diretas são comunicações boas, né? Aí aqui quando ele diz que é outra pergunta, o pensamento, literalmente essa palavra, de um espírito inferior, pode influenciar o médium? Tá, eu queria trabalhar o exemplo, né? O exemplo que ele deu assim, um espírito pedir para você orar junto de uma pessoa que tem medo. Não é um bom conselho. Não é um bom conselho. Um bom espírito não está sabendo? O que é que ele diria? Ore por ela. Ore por ela. Você orar e vai causar medo. E no mais ele ia dizer, esclareça, tente conversar. Mas se ele já sabe que a pessoa tem medo e manda você ir lá, e isso vai causar essa situação, não faria sentido um bom espírito fazer isso. Não sei se o Máximos está vendo agora, não estou vendo aqui, se está ok. Aí ele está aqui, Máximos, um exemplo claro. A pessoa lá morrendo de medo e o espírito dizendo, vai, espíritos. Não é o momento, isso não é bom senso. Aí você vai lá, primeiro, todo um trabalho de identificar qual é a causa do medo, estudando, analisando, com cuidado. Também tem que ter aquela pergunta, se a pessoa tem interesse no assunto. Agora, se ela tem medo, talvez sim. É porque, veja, não é fácil receber apenas o conselho e dizer, não, eu vou aplicar assim, rapidamente. Não, você tem que usar em que momento, perceber, ter bom senso. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Essa outra que é bem séria, né? Que o pensamento de um espírito inferior pode influenciar o médium? O espírito de um pensamento, o pensamento do espírito inferior pode influenciar o médium, só esse aí é o mais comum, né?
Os espíritos inferiores, infelizmente... Ó, existe... Tanto que pode nos levar à fascinação, né? Sim, e existe a influência de momentos, hein? Existe antes e existe durante... Não, existe aqueles espíritos que tomam o lugar do outro espírito e tem aqueles que entram no meio da comunicação e deturpam comunicações. Eles entram no meio. E aí toda essa questão, por quê? Porque a nossa sintonia, cada um de vocês que estão em casa, agora nós estamos com quase 50 pessoas nos acompanhando, todos com interesse em mediunidade, todos que estão nos acompanhando nesse instante, sabe como a nossa oscilação mental ela é. Às vezes a gente está ali fazendo uma prece, mas de repente tem uma raiva. Aquele dia você está tentando se manter tranquilo, faz uma leitura, mas a gente tem oscilações muito constantes. O nosso objetivo é tentar diminuir essas oscilações. Por conta dessas oscilações, há sempre o espaço para que esses espíritos... Acabamos deixando espaço para que esses espíritos se intrometam, se imiscuam nos nossos pensamentos. Eles têm sempre essa possibilidade. Eu queria dar uma dica de leitura sobre essa questão da influência do pensamento dos espíritos em nós, né? No Livro dos Espíritos, na parte 2ª, tem o capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Vai falar exatamente sobre isso, a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, a partir do item 459. É um item muito bom, um texto muito bom para a gente entender sobre essa influência, tá? E como os espíritos podem nos influenciar. Aí, além disso, eu quero colocar outra pergunta do Evandro. Há mais ou menos um ano, me veio uma comunicação, quando fazia esse exercício do anjo da guarda, me dizendo, agora vamos escrever. É um livro. Eu achei que não era meu anjo, e parei. Deixei de fazer. Fiz mal, parar? Ele só um instante. Ele disse, dizendo, agora vamos escrever, é um livro. Eu achei que não era meu anjo e parei. Deixei de fazer, fiz mal. Olha, isso daí é uma tentação que todo médium iniciante tem. Tudo isso que ele está dizendo aqui, modéstia, simplicidade. Você está começando os seus exercícios e o anjo da guarda já vem lhe dizer que aquele seu trabalho inicial já é a preparação para um livro. Eu já vi isso acontecer com outra pessoa. E a pessoa dizia assim, olha, ele até me apresentou o livro. E aí essa pessoa nem desenvolveu a mediunidade, nem terminou o curso, nem nada. Eu acho que você fez bem. Não é seu anjo. Agora, eu perguntaria ao seu anjo da guarda quem é esse espírito. Porque está começando ali fazer, e ele já está ali fazendo proposta de livros. Calma, a nossa conversa com os anjos é menos, né? É para que a gente aprenda a se autoconhecer, se transformar, melhorar-se. Mas já vi uma proposta dessa, não uma proposta assim que pega pela vaidade. O Kardec diz, né, que quase todos os médiuns iniciantes são tentados porque os espíritos vão dizer assim, vocês terão uma missão, você é especial, né? Você é escolhido. Todo mundo tem missão, todo mundo é especial, todo mundo é escolhido. Tá entendendo? Então, fez bem, sim, em parar. Aí o Máximo está dizendo assim, sobre... Estou lendo algumas comunicações sobre o amor de espíritos de nomenclaturas diferentes e percebo coisas iguais. Que falar sobre isso. Às vezes é o tema mesmo, viu, Máximo? O tema é o mesmo e esses espíritos estão falando. Não tem muito como fugir. O que é mais preocupante é assim, é quando pelo mesmo médium, espírito com nome diferente vem e as comunicações são tudo iguais. Muda o espírito, e nunca muda o conteúdo. Aí é um indício maior de obsessão. A Ana Paula está perguntando. Em dias em que não se está bem emocionalmente, é aconselhado que se evite a evocação mesmo do anjo? Eu diria que não. Se você não está bem emocionalmente, eu diria que você faça uma prece, evoque seu anjo. O seu anjo você pode evocar a qualquer hora para pedir conselhos, para saber como passar pela situação. A gente sempre precisa. E mesmo que se você não tenha condições de evocar, você pode sempre fazer a prece
pela prece, que é uma invocação, que é esse chamado interior, você também pode se comunicar com o seu anjo da guarda. Então, assim, nesse sentido, com o anjo da guarda, eu acredito que a gente pode evocá-lo a qualquer momento quando a gente estiver precisando, desde que seja com sinceridade, com humildade, que realmente queiramos saber e mudar, né? A Júlia está, não sei se ela está perguntando. É a mesma coisa, é isso. Ela tá... mas aí eu acho que respondi, né? Isso. Então é isso. Renata ela disse que reforça. É justamente isso, gente. A evocação dos anjos da guarda é justamente para a gente sair dessa sintonia que os nos deixa vinculados a esse tipo de espírito. Então você faz uma prece pedindo de todo coração ao seu anjo da guarda para lhe ajudar. Vou dizer o que acontece com os médiuns. Os médiuns fazem assim, ó. Hoje eu não estou bem, hoje eu tive problemas, eu não vou chamar meu anjo da guarda, não vou chamar meu anjo da guarda hoje. Aí no outro dia eu estou bem. Aí para que eu vou chamar meu anjo da guarda? Mas não aconteceu nada, né? Então eu não sei o que perguntar. Zero. Leiam a prece dos anjos da guarda. Leiam, é pedido de socorro. É pedido de socorro, tá? É de instrução, mas é de socorro e de auxílio. Vamos para as perguntas, né? Vamos para o texto. Depois a gente vai fazendo algumas perguntas aqui. Vai respondendo mais perguntas. Oitavo. Reconhece-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Os bons espíritos podem fazer que as coisas futuras sejam pressentidas, quando esse conhecimento possa ser útil, mas jamais precisam datas. Toda previsão de qualquer acontecimento para uma época fixa é indício de mistificação. Gente, Kardec, espíritos que dão datas exatas, vai acontecer naquela data tal, é mistificação. Por quê? É porque a onisciência, só quem sabe tudo é Deus. O Espírito ele se passa por Deus, é impressionante que a gente acredita. Quando ele dá uma data fechada, parece que não leva em consideração as outras circunstâncias que a gente pode mudar e alterar. O futuro não está feito. Tipo, o dia 5 de abril não está tudo realizado já lá, não. Eu vou chegar lá e já só encontrar as coisas no lugar. Não, o dia 5 de abril vai ser feito dependendo de como eu vou fazer o dia 29 de março, o dia 30, o dia 31, o dia 1º, o dia 2, o dia 3, o dia 4, tudo isso que realizar até o 4 fará com que aconteça o dia 5. Então, quando o Espírito diz, dia 5 de abril vai acontecer isso, ele é um mistificador, porque ele não tem controle sobre as variáveis. Ele está dizendo uma coisa que ele não sabe se vai ser assim. Então, agora existe aquilo. Tem uma palestra minha em alguns grupos que eu falei sobre a presciência, né, que o Kardec analisa muito bem na Gênese, né, e vários textos. É engraçado que esse assunto do conhecimento do futuro, o Kardec trabalhou em todas as obras, na Revista Espírita, porque era sempre uma questão das pessoas. Agora, nós podemos fazer acontecimentos, previsões gerais. Qualquer pessoa pode fazer previsão geral. Nós mesmos podemos fazer previsões gerais bem claro. Aí eu sempre uso exemplo, não vou nem usar essas questões atual, que a gente pode fazer previsões gerais, o que pode acontecer dependendo dos nossos atos. Eu vou usar o critério de professor. Um professor pode... Todos os meus alunos ficam dizendo assim, professor, o senhor está jogando macumba na gente. Outros dizem que está jogando praga. Por quê? Porque eu faço previsão logo no começo do ano, quem vai passar de ano ou não. Por quê? Pela análise do comportamento, do modo como o aluno se dedica aos estudos. Se ele faz as tarefas, se ele está atento às provas, está atento às aulas ou não, qualquer professor já sabe rapidamente quem é que vai passar ou não. Mas é uma previsão geral, não é uma previsão absoluta. Por quê? Porque aquele aluno pode encontrar um incentivo, estudar e resolver mudar. Então, datas fixas, como ele deixou aqui bem claro, o Kardec deixou bem claro, é sempre indício de mistificação. 9.
Os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolixidade. Tem um estilo conciso, sem exclusão da poesia das ideias e das expressões, claro, inteligível, a todos sem demandar esforços para ser compreendido. Tem a arte de dizer muita coisa em poucas palavras, porque a cada palavra é empregada com exatidão. Os espíritos inferiores ou falsos sábios ocultam sob o empolamento ou a ênfase, o vazio de seus pensamentos. Usam de uma linguagem pretensiosa, ridícula ou obscura, à força de quererem parecer profunda. Você gostaria de comentar essa questão da linguagem? Então, aqui, é só para que vocês percebam, se você tem aquele texto que a gente não consegue entender, mesmo quem tem um português razoável, não consegue entender o que o Espírito está dizendo, que tem que recorrer a dicionário, que não dá para entender. Kardec, deixa bem claro, não é segundo Cícero. Segundo Allan Kardec, está escrito aqui se a linguagem dos bons espíritos é inteligível. Você não precisa de muito esforço para compreender. Está escrito aqui. O contrário é sempre espíritos inferiores ou falsos sábios. Está aqui, é Kardec, tá? E aqui ele deixa bem claro que eles têm a arte de dizer muitas coisas em poucas palavras, ou seja, eles não são prolixos, eles não ficam floreando, como normalmente a gente vai falar alguma coisa, a gente faz um rodeio gigante para chegar naquele, eles são objetivos e diretos, são simples. Não tem essa questão de estar falando muita coisa e aí, para no final, ele só querer dizer uma coisa. Não, cada palavra que eles empregam é necessária, porque é necessário, não tem isso. E ainda tem por quê? Porque eles, como eles sabem que a dificuldade de como se dá a comunicação, como nós temos a dificuldade de nos recolher, então eles aproveitam o máximo tempo possível para mandar aquela comunicação da melhor forma possível. Tem várias perguntinhas aqui perguntas sobre anjos da guarda, né, gente? Aqui que está tendo aqui várias perguntas dos meninos da formação mediúnica, a gente vai responder depois, vai juntar essas perguntas aqui e vai responder depois, ainda hoje, tá? Lembramos que hoje é até 17h30. Vamos continuar aqui com Kardec. Os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, aconselham, e se não são escutados, retiram-se. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos, e não se afastam, haja o que houver. Todo espírito que se impõe trai a sua origem. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões, e pretendem ter sozinhos o privilégio da verdade. Exigem crença cega e jamais apelam para a razão, por saberem que a razão os desmascararia. 11º. Os bons espíritos não lisonjeiam, aprovam quando se faz o bem, mas sempre com reserva. Os maus dão elogio, estimulam o orgulho e a vaidade, embora pregando a humildade, e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam captar. Então, vejam aqui algumas dicas da gente reconhecer já essa questão da linguagem dos bons espíritos. Os bons espíritos não dão ordens, faça isso, faça aquilo, não se impõem. Eles perguntam muito, olha, será que é isso mesmo que você quer? Desse jeito que você está fazendo. Agora, é diferente quando nós fazemos a pergunta, hein? Tem que ter essa diferença, porque quando eu pergunto, aí é outra coisa. Quando eu pergunto, agora quando ele já vem se impondo, aí não é um bom indício. Aí os maus é que dão ordem, querem ser obedecidos. Aqui ele também diz, o espírito já fica chateado porque você fez uma pergunta do tipo assim, olha, mas semana passada você não tinha dito outra coisa? Pronto, ele já fica chateado. Ah, porque está duvidando de mim. Não estou duvidando, você disse. Ou você não disse.
Um bom espírito não tem esse problema, né? Eles nunca ficam chateados se a gente pergunta, se a gente refaz uma pergunta, ou se a gente diz assim, mas o senhor não disse isso, então por que você está dizendo isso agora? Isso não é uma contradição. Se você fazer essa pergunta para se for realmente um espírito superior, ele nunca vai se chatear, ele vai refazer ou ele vai explicar melhor, vai aprofundar a questão. Mas chateado não. Se o espírito começar a ficar chateado ou começar a revidar do tipo, você está duvidando como Cícero colocou, é porque não é um bom espírito, né? Tinha outra coisa que eu ia falar, mas esqueci. Tudo bem, a gente vai lembrando. É isso mesmo, esquecimentos acontecem. Deixa eu ver aqui o que eu ia falar ainda sobre a linguagem. Quando eles dizem assim, eu dos elogios. Meu Deus do céu, é muito... Elogios é muito comum. Você vai no grupo, aí o espírito logo diz, né, igual o grupo que eu participo também, que no começo das comunicações era receber assim, vocês são os cristãos da primeira hora, vocês viveram no tempo do Cristo. Nossa, mãe, o pessoal não sabe a quantidade de pessoas que já viveu no tempo do Cristo. O pessoal não entende de densidade demográfica para saber o quanto que a população mundial era bem menor e cresceu rapidamente depois, né? Então não dá para todo mundo ter vivido na época com o Cristo, não é assim não, hein? Mas tem sempre esse tipo de tom, as comunicações têm esse tom exaltando a importância pessoal. Outra coisa que é complicado é quando você diz assim, esse tipo de comunicação é bem típica de espírito mistificador, quando ele diz que uma outra pessoa, que você tem uma missão com uma outra pessoa e aquela pessoa depende de você. Isso, a gente sabe que existe esse tipo de comunicação, onde as pessoas dizem, olha, aquela pessoa depende de você, você tem que cuidar dela a vida inteira. Isso aí já está determinando, fazendo as escolhas por nós, e Deus não faz com que uma pessoa dependa da outra, principalmente uma pessoa que fisicamente tem escolhas, que pode fazer escolhas. A gente não vai dizer de uma pessoa que encarna com muitas limitações realmente e vai depender dos pais. Isso é uma outra situação. Mas estou dizendo quando ele diz que um adulto livre, olha, vocês estão juntos, é porque fizemos tantas campanhas de esclarecimento sobre a ideia de que a alma gêmea não é um conceito espírita, que até sumiu mais, mas as pessoas dizem, olha, vocês têm uma missão juntos, e juntavam pessoas à força, e aquela pessoa ficava, às vezes, não conseguia progredir, porque a outra não deixava, e nós não estamos nem falando de relacionamentos, às vezes era no campo da amizade, num campo do relacionamento. Não, você tem que cuidar dessa pessoa, é sua missão, a missão de todos nós, número 1, é o progresso individual, é o aperfeiçoamento moral. Quando a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai auxiliando os outros que estão ao nosso redor. Oi, tem perguntas? Quer ler mais um pouco? Aquelas perguntas que as meninas fizeram. Começando pelo Máximo, ele pergunta qual a diferença entre anjo da guarda e espírito protetor. O anjo da guarda é o espírito protetor principal, Máximos. É aquele que foi dado por Deus para cuidar de nós. Então, o anjo da guarda é o protetor número 1, porque foi dado uma missão dada por Deus. Outros espíritos que nos amam são nossos espíritos protetores, mas são sempre bons e magnânimos, né? Não menos bons nem magnânimos quanto eles. Diferentemente dos espíritos familiares, por exemplo, porque espírito familiar tem espírito familiar da gente que gosta da gente, mas se a gente não estiver fazendo do jeito que ele quer, tem raiva, né? Tem todas as qualidades de um espírito familiar, né? Às vezes tem raiva, fica com raiva da gente mesmo, o espírito familiar, porque a gente não a gente está fazendo uma bobagem, ele gosta tanto da gente que fica com raiva. Bem humano, né? Bem nossa, assim. Mas o anjo da guarda é o espírito principal. A Glaucione Rocha diz, sonho várias vezes com pessoas diferentes que já desencarnaram ou estão me levando para algum lugar ou querem dizer algo.
O que fazer para saber o que querem falar? São pessoas diferentes, todas desencarnadas. Ela sonha com pessoas que já desencarnaram. Que levam ela para algum lugar ou querem dizer alguma coisa. Ela quer saber assim, o que fazer para saber o que querem falar. Ó, peça o seu anjo da guarda antes de dormir. Diga assim, olha, eu queria... primeiro, o que falar é assim, ó, você, é igual vidência, né? Quem vê tem uma maneira de você fazer... Quem vê espírito por aí, ou vulto, ou qualquer coisa desse jeito, tem uma pergunta que certeza vai ajudar. Pergunta, no que posso ser útil? Você sempre pergunta isso. Se for um espírito brincalhão, ele vai ficar tão assustado que você está dizendo isso, que vai embora, porque ele quer só assustar. Se for alguém que está precisando, ele vai dizer, né? No que é que eu posso lhe ajudar, o que é que eu posso fazer por você? Então, antes de dormir, fale com o seu anjo da guarda, peça a ele para que nos sonhos fique claro qual é o objetivo, né? Como é que pode ajudar. E aí, de manhã, ao acordar, você está lembrando, faz uma prece pela pessoa. Acho que o caminho é esse. A Yara Ferreira está perguntando o que fazer quando evocamos o anjo da guarda e sempre vem um outro espírito querendo se passar por nosso anjo. Como proceder? Primeiro, refaça a prece, né? E evoque o seu anjo da guarda de novo. Porque isso aí normalmente acontece muito e a gente tem que continuar perseverando para ouvir o anjo da guarda. Porque geralmente são espíritos que querem atrapalhar, que querem perturbar, né? A gente tem os nossos, que a gente chama os nossos acólitos, porque nós somos espíritos imperfeitos, e sempre tem esses espíritos que querem simplesmente atrapalhar. Então, busque, perseverando e pedindo para o seu anjo da guarda. Não tem outra saída, né? E também tem que ver qual é a natureza da pergunta que você está fazendo. Tá, Yara? Veja a pergunta que você está fazendo. É uma pergunta para o seu aperfeiçoamento, né? Você evoca para o seu... Evocações de anjos da guarda é sempre para o nosso esclarecimento e nosso aperfeiçoamento. Quando é para a guarda, se dá para a assistência. É justamente para que você tenha o controle da reunião que você está participando, né? Mesmo na intimidade, você quer obter, como você está no nosso grupo, uma comunicação para o grupo. Você pede a assistência do seu anjo da guarda, para ele o amparo, para ele se aproximar de você, para ele lhe dar assistência, para que você escute o anjo da guarda e não tenha, nesse caso, aqueles tremores, não fique aflita, que o anjo da guarda vai lhe acalmar, diz assim, fique calma, eu estou aqui do seu lado, vai dar certo. Aí quando a gente sabe que o anjo está do lado da gente, a gente fica mais calmo e fica mais tranquilo durante a reunião. Tem uma pergunta parecida da Elânia. Ela diz, fiz todo o processo para iniciar os exercícios, evoco meu anjo da guarda, espero a comunicação e ele não vem. Isso acontece por quê? De novo, tem que ver a questão da natureza da pergunta, né? Veja lá no livro dos médiuns, é a questão da assistência, sabe, Elânia? Ó, você tem a assistência, se a pergunta for pessoal, você vai fazer a pergunta assim, ó, com o objetivo do seu melhoramento. Busque assim, uma questão que você queira vencer, uma dificuldade que você queira vencer. Moral, né? Assim, olha, eu queria... Não tenho muita paciência. Como desenvolver a paciência? Mas peça com fé, com vontade de desenvolver a paciência. Me dê uma dica de como desenvolver. Aí ele vai lhe inspirar alguma coisa. Uma situação que você viveu, aí você diz assim, isso me causou tanto problema, porque aquela sensação ruim que eu tive quando uma pessoa falou alguma coisa. Porque o importante é a pergunta, gente. A pergunta é sempre determinante. É sempre para o aperfeiçoamento. Tem sempre que ser para o aperfeiçoamento moral. E aí não tem essa questão. Quanto tempo ficar? 6 meses tentando, é o que Kardec diz. Depois de 6 meses, aí todos os dias fazendo exercício. Todos os dias fazendo exercício. Se não vier, aí você deixa para uma próxima temporada, né? Numa próxima etapa. A Roberta Corrêa está perguntando, o autoconhecimento ajuda nessas percepções? Bom, como Santo Agostinho coloca no Livro dos Espíritos, o autoconhecimento é a chave do progresso moral. Então, ele ajuda, sim. E na questão da mediunidade, quanto mais
conhecer mais, você vai aprender também sobre sua mediunidade. Como é que eu consigo aprender sobre a minha mediunidade? Exatamente, tentando observar os sentimentos, a natureza dos sentimentos, a natureza das percepções, buscando sempre registrar essas percepções e sentimentos, buscando sempre analisar de tempos em tempos as comunicações que vêm por você. Então, quando a gente vai fazendo isso, a gente vai conhecendo tanto a natureza da minha mediunidade e também a natureza dos espíritos que se comunicam através de mim. Aí tem duas perguntas bem legais, da Tiane e a pergunta do Antônio Clóvis. O Clóvis está perguntando, por que num grupo mediúnico a maioria das vezes vem espíritos sofredores ao invés de anjos da guarda quando chamamos? É assim, gente, ó, queria esclarecer para todo mundo que as reuniões não são apenas para ouvir os anjos da guarda. As reuniões mediúnicas não é só para isso, né? Aí, algumas pessoas dizem assim, mas é porque no CEAL o pessoal só fala de anjo da guarda. É que o pessoal não está entendendo que o anjo da guarda é para assistência, é para o médium se sentir tranquilo. Então, você tem uma reunião, você está dizendo aqui, né? Só vem espíritos... o que é que ele quer fazer? Qual é o objetivo dele? Tem que ver a natureza do grupo. E está chamada para quê? Porque está fazendo um estudo do Livro dos Espíritos e depois está... É que a gente tem que ter essa... receber tais comunicações, para receber tais orientações. Então, assim, tudo é organizado, tudo é coordenado. Kardec deixa isso bem claro. Ele mostra que muitas vezes assim, agora não é a hora. O problema é que a gente tem esse preconceito de que acha que tem que receber todo mundo a toda hora. E ele diz que não pode. Kardec diz, não se pode deixar as portas abertas, né? Você tem que direcionar para que tudo ocorra. Então, assim, às vezes tinha espírito sofredor, mas você é evocado. Ele fazia isso muito bem. Agora, como a gente acha que se a gente fizer isso e dizer um não, a gente vai estar sendo não caridoso, mal educado, não conseguindo fazer esse controle, né? Agora, uma outra coisa é quando você pede como é o comum, você tem uma comunicação, como é que está passando mal, não está se sentindo bem. Aí a gente pede a ele, evoque seu anjo. Nesse momento não é para uma... Voltamos, né? Estamos ao vivo. Vamos lá. Bem, pessoal, vocês viram aí, né? Que nós tivemos essa dificuldade momentânea. Estamos ao vivo? Estamos, mas estamos ao vivo? Está transmitindo? O pessoal está vendo? Nós tivemos a dificuldade momentânea aqui na transmissão por conta da rede. Aquele problema que já foi dito. É muita gente fazendo live, é muita gente fazendo transmissões ao mesmo tempo. E aí a rede está ficando sobrecarregada. Eu vou tentar responder as perguntas aqui que estavam antes. Porque, por enquanto, eu acho que a transmissão não está nem pela internet, está pelo 3G. Será que o pessoal está falando alguma coisa? Está dizendo algo aí? Não, gente, essa questão é por conta da conexão. É porque a gente está fazendo do 4G, aí fica assim. É a Flor quem está avisando, o microfone está chiando. Deixa eu tentar responder aqui a pergunta que a Tiane fez. Eu não sei se eu consegui ouvir, se o Antônio conseguiu ouvir a resposta. Ele não ouviu a resposta? Tá bom. Então eu vou tentar de novo. Então, Antônio, é o Clóvis, né? Nós falamos sempre o seguinte. A evocação do anjo da guarda, eu acho que agora retornou, Ana. Sim, mas só não sei como é que... Se o teu tá na internet...
Opa. Pessoal, deixa só a gente terminar aqui essa questão técnica aqui, tá? Porque eu acho que agora está retornando. Só um minuto. Vamos ter agora. Esse é o tempo de exercitar a paciência, né? Então, eu te falado para o Antônio, eu estava falando, Antônio, te dando a resposta, é que depende muito da natureza. Se o grupo tem um objetivo de fazer uma reunião com espíritos que sofrem, isso não quer dizer que mesmo nessas reuniões não tem que ter a presença dos anjos da guarda. Eles têm que dar, porque eu falei, a chamada assistência. É eles que envolvem os médiuns para que os médiuns não fiquem com os fluidos, para que ele não saia com sensação de sofrimento, para que ele não termine a reunião passando mal, né? Que é muito comum isso, o pessoal ficar passando mal depois das reuniões. Isso tem alguma coisa errada numa situação como essa. O que é que a gente precisa fazer? Confiar na assistência dos bons espíritos. Por isso que nós pedimos ao médium, o médium não está equilibrado, e a gente diz, olha, evoque seu anjo da guarda. Mas naquele momento não é nem para ter uma comunicação, aquele momento é o momento de ele se sentir envolvido e amparado. É esse o objetivo. Agora, quando você está fazendo um grupo de estudo, você quer receber uma instrução, você vai evocando. Agora é que a gente não tem essa tradição, Antônio. No Brasil não tem essa tradição das nossas reuniões mediúnicas terem orientações. Essa tradição foi tirada. Por isso que os espíritos, só quem se comunica são espíritos sofredores, porque tradicionalmente foram eles que foram destinados apenas a eles as reuniões, as sessões mediúnicas. Ainda continua com problema de som, Ana? O pessoal está reclamando ainda? Melhorou? E aí, eu não estou conseguindo acessar as perguntas, tá, gente? Então eu vou responder só as perguntas passadas. Perguntas passadas eu estou mais aqui com acesso. A Tiane tinha feito uma pergunta. A Tiane, lembrei agora, é essa mesmo. A Ana está me dizendo que a pergunta da Tiane era nesse sentido. É necessário fazer uma pergunta para o anjo da guarda? Não dá só para deixar ele falar por conta própria, né? Deixa só que ele fale. Não, que ele pode falar, sim. Será que nós não temos nada a perguntar? Nós não temos nenhuma dificuldade que precisa ser algo que nós precisamos saber como melhorar? Será que a gente não está querendo que ele faça o processo de autoconhecimento por nós, dizendo assim, ó, me diz aí o que é que eu preciso, quando na verdade nós é quem temos que fazer o processo de autoconhecimento? Isso eu vou trabalhar muito bem amanhã no seminário que a gente vai fazer às 16 horas sobre autoconhecimento. Por quê? No autoconhecimento, nesse processo de autoconhecimento, a gente precisa contribuir a nossa parte, fazer a nossa parte. Santo Agostinho deixa muito claro que é preciso que nós nos coloquemos à disposição, que nós façamos as perguntas. Esse é o nosso papel. Então você, quando vai conversar com o anjo da guarda, às vezes eles têm conselhos para dar. Eles teriam sempre, mas quando eles não fazem, e nós é quem temos que fazer a pergunta, porque é o nosso papel de nos conhecermos. Bem, eu vou continuar aqui lendo alguns itens, porque eu estou realmente sem acesso às perguntas que estão sendo feitas. Mas pelo menos está dando para ouvir, não é? As pessoas estão conseguindo assistir, né? Tudo bem, isso é o que é o mais importante. O item 12º. Os espíritos superiores desprezam em tudo as puerilidades da forma. Só os espíritos vulgares ligam importância a particularidades mesquinhas.
incompatíveis com ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é sinal de parte de um espírito que tome um nome imponente. Deve-se desconfiar, 13º, dos nomes singulares e ridículos que alguns espíritos adotam quando querem impor-se à credulidade. Fora soberanamente absurdo tomar a sério semelhantes nomes. 14º item. Deve-se igualmente desconfiar dos espíritos que com muita facilidade se apresentam dando nomes extremamente venerados e não lhes aceitar o que digam, senão com muita reserva. Aí, sobretudo, é que um controle severo se faz indispensável, porquanto isso não passa muitas vezes de uma máscara que eles tomam, para dar a crer que se acham em relações íntimas com espíritos excelsos. Por esse meio, lisonjeiam a vaidade do médium e dela se aproveitam frequentemente para induzi-los a atitudes lamentáveis e ridículas. Aqui são itens que o Kardec chama bem a atenção, quanto prescrições meticulosas, né, os espíritos que querem nos dizer como agir, olha, faça isso, faça aquilo, sente dessa maneira, as cadeiras têm que ficar organizadas de tal maneira. Isso tudo é uma questão nossa. Somos nós quem temos que trabalhar isso. Tanto nomes muito estranhos, nomes que a gente não consiga entender, como também a facilidade para usar os nomes de espíritos elevados sem um objetivo muito claro, como se fosse simples, que os espíritos superiores vêm para nos ajudar, isso é fato, mas se tem uma coisa que os espíritos superiores fazem é observar qual é o objetivo. Se não tem objetivo sério, dizer assim, eu via antes, quem estava fazendo os cursos mediúnicos com a gente, era muito comum eu ouvir as pessoas dizer assim, olha, o meu mentor disse isso, o meu mentor disse aquilo. Eu digo, como assim? Aí já tinha todos esses equívocos envolvidos, tanto na nomenclatura, a gente não sabia muito bem o que era o mentor. Como é que ele está dizendo para fazer isso, dizendo para fazer aquilo outro? Não é bem assim que funciona a linguagem, o diálogo com os espíritos superiores. Tem alguma pergunta? 2 perguntas, depois diga. Rafael perguntou assim, só o tempo e a experiência vai fazer com que a gente reconheça o nosso anjo da guarda? Só o tempo e a experiência vai fazer com que a gente reconheça o anjo da guarda enquanto comunicações escritas ou verbais. Mas o amparo é diário. Mesmo que ontem a gente estava lendo o livro dos médiuns, do capítulo da formação mediúnica, e o Kardec dá no capítulo da formação mediúnica uma metáfora maravilhosa. Ele diz assim, se você não escuta, se você não vê, não sente nada, não se preocupe, seu anjo da guarda ainda vai estar lá. Porque ele diz, olha a metáfora, ele diz assim, se você tivesse um filho cego e surdo, você o abandonaria? Não. Mais cuidado você teria com ele, porque ele nem escuta seus conselhos, nem lhe vê. Então, os anjos, do mesmo jeito, se nós não os escutamos, não vemos, na inspiração eles cuidam de nós. Eles cuidam de nós, cuidam de todos. É como se nós fôssemos cegos e surdos a uma voz direta, mas nunca na consciência. Eles sempre falam conosco na consciência. Agora, enquanto comunicação, é como qualquer outro espírito. Tá? Aí você tem que ter experiência mesmo. E a outra pergunta? A outra é a da Tiane. A Tiane fez mais uma pergunta. Assim, então pode ser perguntas do nosso dia a dia, né? Porque imaginei, é muita pergunta para a gente fazer durante 6 meses. Eu acho que também foi muita pergunta para fazer durante 6 meses. Desculpa a minha ignorância. Não, mas lê. Deixa eu só colocar. Desculpa. Agora eu tô sem a... Não, Tiane, é porque é assim, ó. A gente está fazendo esse exercício agora durante um mês todo, vai ser diariamente, tá?
Só que porque assim, depois como é que vai se dar? A gente não vai fazer mais todos os dias. O exercício do anjo da guarda faz se quiser, mas vai ser feito uma vez por semana, a evocação do anjo da guarda, e o outro exercício com as perguntas, nós vamos fazer a proposta pelo CEAL, tá? O CEAL é que vai vir com a proposta das perguntas. Mas essa pergunta que você fez por exemplo, é um dos que eu estou fazendo no meu exercício agora. O que eu faço? Eu faço exatamente isso. Quando eu vou fazer o meu exercício, o meu balanço moral à noite, eu busco as minhas dificuldades do dia, onde eu agi mal, ou que eu poderia ter feito melhor, e eu faço pergunta ao meu anjo da guarda em cima dessas questões, em cima das minhas dificuldades. Então, eu acho que se a gente realmente buscar o nosso anjo diariamente, a gente vai ter pergunta todos os dias. Porque a gente não tem o costume de estar o tempo todo buscando nos conhecer, mas se a gente fizer isso, eu acho sim que a gente tem pergunta todos os dias. Outra coisa é que a gente vai falar amanhã sobre autoconhecimento. No autoconhecimento, que é aquele processo de analisar o seu dia a dia, as perguntas surgem. Agora tem que fazer um autoconhecimento, como a gente vai estudar amanhã, às 18 horas, às 6 horas da noite, amanhã vai dar continuidade ao estudo de domingo passado. Domingo passado nós falamos sobre os anjos. Amanhã nós vamos falar sobre o autoconhecimento. Então, nós vamos precisar, para fazer o autoconhecimento, analisar o dia, observar as ações. Quem observa as ações, que analisa o seu dia a dia, vai ter sempre pergunta ao seu anjo da guarda se você quiser vencer as suas imperfeições. É só assim que se dá para corrigir as imperfeições. Agora, aí Kardec diz, também lá na formação médica, depois do médium formado, depois dele já está, basta ele escolher uma vez por semana, para ele manter esse contato diário. Está escrito na formação mediúnica, no finalzinho lá do item. Você postou? Ótimo. Oi, qual é a pergunta? Sim. Não, ele pergunta se devemos, na reunião mediúnica, sempre duvidar dos espíritos que se manifestam. Depende do que você está falando como dúvida, cara. Falando como dúvida. Quando você está na reunião mediúnica, você está num laboratório, você está num processo de estudo. Você deve ter atenção a tudo que ele fala. Se ele falar alguma coisa que é contraditório, aí você diz assim, olha, isso não faz sentido. Existe uma dúvida, que é a dúvida metodológica, que ela é boa. Tipo assim, eu não entendi isso, você pode me explicar? A outra coisa é você duvidar, que é a postura de um ceticismo radical. Diz, não, eu duvido, eu não acredito. E como se isso fosse... Aí você vibra contra. Você diz, não, deixa falar, depois eu analiso. A análise é sempre depois. É nesse sentido. Tem mais uma pergunta? A Júlia falou assim, só vejo os comentários, a transmissão para o total, mas eu não sei se foi só para ela ou se... Ela só está vendo os comentários? Mas eu acho que tem mais reclamação, né? É uma que... Tá dando para ouvir o... Aí... Para ver e ouvir, vocês estão conseguindo? Vamos ver a resposta. É porque realmente a internet caiu, gente, caiu, nós estamos sem internet, estamos usando a transmissão pelo 4G, né, que a qualidade já não é a mesma, e estamos enfrentando essa dificuldade, tá? Então aqui a gente está igual na relação com o anjo da guarda, às cegas, só ouvindo as inspirações aí que vocês mandam, tá bom? Se for dos grupos mediúnicos nossos, se puder enviar no WhatsApp, mas bem que você também não está recebendo, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Nós temos ainda mais 10 minutos. Vamos ler ainda. Que bom que está normal. Que bom, vamos lá, continuar. 15º. Os bons espíritos são muito escrupulosos no tocante às atitudes que podem aconselhar.
elas, qualquer que sejam o caso, nunca deixam de objetivar um fim sério e eminentemente útil. Deve, pois, ter-se por suspeitas todas as que não apresentam este caráter, ou sejam condenáveis pela razão, e cumpre refletir maduramente antes de tomá-las, a fim de evitarem-se mistificações desagradáveis. Isso aqui é muito bom, Kardec explica isso, né, para os grupos. Os conselhos, eles são muito escrupulosos quanto às atitudes que podem tomar. É sempre tem que ser útil. Se não for útil, eles não vão dar conselhos. E aí a gente sabe, porque eu recebo muitas comunicações para analisar. Por exemplo, eu recebo comunicações de espíritos aconselhando a aumentar o grupo, aumentar fisicamente o grupo. Né? Eu já vi espírito aconselhando a cor da parede do centro. Veja, isso aí é sinal notório de imperfeição, porque isso é uma escolha nossa. Somos nós quem devemos escolher isso. Para os espíritos é indiferente. O tamanho do grupo para o espírito é indiferente, ele não fica apertado, eles não passam aperto. Nós é quem devemos escolher isso. E temos que ter muito cuidado quando os médiuns vão dar opiniões. O médium vai dar opinião. Ele é médium, mas ele está dando opinião enquanto pessoa. E aí ele diz assim, olha, um espírito está me dizendo. Quando isso ocorre, a gente tem uma tendência a acreditar que é verdade o que ele está dizendo, porque um espírito está dizendo. Tanto o médium está dizendo alguma coisa, quanto o espírito está dizendo alguma coisa, é só uma opinião. Tá, aí você diz assim, o médium chegou lá, olha, o espírito está me dizendo que a gente deve fazer isso. Aí você agradece e diz assim, a gente agradece a opinião do espírito, mas a opinião dele também vai ser avaliada no conjunto. Não tem um valor a mais ou não. Por quê? Porque essa decisão é uma decisão que cabe a nós, não são os espíritos que determinam essas questões. 17. Ou 16. Também se reconhece os bons espíritos pela prudente reserva que guardam sobre todas as coisas que podem comprometer. Repugna-lhes desvendar o mal, enquanto que os espíritos levianos ou malfazejo apraz pô-lo em evidência. Ao passo que os bons procuram atenuar os erros e pregam indulgência. Os maus os exageram e sopram a cisania por meio de insinuações pérfidas. Então, quando o espírito diz assim, mas você não sabe o que foi que ele já fez, você não conhece ele, isso aí já é um espírito mau. Por quê? Porque ele fica mostrando quem a pessoa é, colocando os erros, evidenciando os erros. Quando os bons espíritos são sempre prudentes na reserva e não fica mostrando os defeitos dos outros. Ele faz sempre de uma forma geral, de modo que a pessoa perceba, mas que ela não fique estigmatizada, marcada dentro do grupo. Porque senão é aquela reunião onde sai todo mundo dizendo assim, tá vendo? O espírito falou aquilo para fulano. Esse tipo de reunião é uma reunião que não tem assistência dos bons espíritos. Nenhuma dúvida por enquanto, né? Então, vai lá, eu vou continuar aqui mais alguns itens. 17º agora. Os bons espíritos só prescrevem o bem, máxima nenhuma, nenhum conselho que não se conforme estritamente com a pura caridade evangélica pode ser obra de bons espíritos. Outro critério maravilhoso. Se não tiver de acordo com a moral de Jesus, tem que analisar. Por isso que tem que conhecer bem a moral, a ética, estudar bem o Evangelho segundo o Espiritismo. É engraçado que as pessoas fazem com o Evangelho completamente o contrário, né? Elas estudam para afastar os maus espíritos. Elas leem, não vou nem dizer estudam. Elas leem o Evangelho segundo o Espiritismo para afastar os maus espíritos. Muita gente eu conheço que já está fazendo leitura semanal do Evangelho segundo o Espiritismo há anos e continuam perturbados do mesmo jeito. Não modificaram-se em nada. Por quê? Porque estão usando como amuleto. Aí eu vou fazer aqui para que as pessoas, para afastar os maus espíritos. A gente tem que usar aquilo ali para introjetar em nós. E eu mudando o meu comportamento, eu vou saber como
agir no meu dia a dia. Outra maneira, outra utilidade que está lá no capítulo, no item do Evangelho, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quando o Espírito diz que agora com o Espiritismo, é o Kardec quem fala, com o Espiritismo nós podemos entender melhor as máximas evangélicas. Para quê? Até para quem lê bem o Evangelho sabe, tem uma base do que os espíritos superiores, os bons espíritos dizem. Na hora da sua reunião mediúnica, você usa esse critério. Olha o que ele falou sobre paciência aqui. Olha o que tem dizendo sobre paciência lá. É a mesma coisa, não é as mesmas palavras, mas está no mesmo caminho. Olha o perdão. Veja quantas perguntas tem sobre, quantos textos sobre o perdão, sobre o duelo. Olha as relações familiares, o que é que está dizendo aqui? Olha o que é que as relações familiares Santo Agostinho fala no Evangelho. Então você também pode estudar o Evangelho segundo o Espiritismo para ser uma fonte de observação sobre o que está acontecendo conosco. Então esse é um outro caminho, né? 18º, jamais os bons espíritos aconselham senão o que seja feito perfeitamente racional. Qualquer recomendação que se afaste da linha reta, do bom senso ou das leis imutáveis da natureza denuncia um espírito atrasado e, portanto, pouco merecedor de confiança. E 19º, os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos ainda se traem por sinais materiais, a cujo respeito ninguém se pode enganar. A ação deles sobre os médiuns é às vezes violenta e provoca movimentos bruscos e intermitentes, uma agitação febril e convulsiva que destoa da calma e da doçura dos bons espíritos. Aí é legal como Kardec fala, né? Às vezes, os espíritos maus, quando se comunicam, você se sente um mal-estar, às vezes tem uma ação, né, violenta, os braços se movimentam, a pessoa fica bem alterada. Mas veja, às vezes, porque às vezes esse mesmo mau-espírito tem tanta intimidade com aquele médium que ele já nem faz mais isso. O médium já é bem adestrado na linguagem de Kardec. E outra coisa, os espíritos superiores têm a doçura, têm a calma, você se sente bem. Mas aí tem o às vezes. Por quê? Porque às vezes eu posso me sentir bem com um espírito obsessor, um espírito bem imperfeito. Meus amigos, hoje o estudo, como ficou dito, era até 5h30, nós estamos chegando ao final, né? Já são aqui 5h25, eu tenho que dar os avisos, agradecer a paciência de vocês, de estarem conosco, lamentar o fato de termos tido esse pequeno problema aqui na internet local, que acabou a Ana sendo retirada e está ali fazendo perguntas e me enviando. Estamos usando o 3G, o que dificulta, mas é muito bom saber que vocês estão conosco aqui, permaneceram, tentaram estudar. Mesmo com as dificuldades, eu tenho sempre dito, é uma prova para a nossa fé, para a nossa resignação. Mais tarde, às 19h30, nós vamos fazer o tratamento espiritual, vamos fazer prece pelos doentes, vamos fazer prece pelas famílias, das 19h30 às 20h30. Amanhã, às 16 horas, nós vamos estar fazendo 18 horas, 6 horas da noite, né? Às 18 horas, o seminário sobre o autoconhecimento e a conquista da felicidade. É sobre felicidade, sobre como ser felizes. Para hoje à noite, eu já avisei, vou ler algumas mensagens que recebemos, mensagens que vocês têm nos enviado, sobre como estão passando a quarentena e como tem sido útil esses encontros, a calma tem proporcionado. Então, se alguém tiver um relato para fazer, quiser me enviar para o meu WhatsApp, enviar aí no particular do grupo, nós vamos ler mais tarde também, tá bom? Um abraço a todos. Vou fazer a nossa prece final de agradecimento. Muito obrigado. Eu não estou vendo o nome de todo mundo que tá aí, das pessoas que estão aí, mas sintam-se todos abraçados. Eu gosto sempre, às vezes, de ficar citando o nome para vocês saibam como nós ficamos felizes quando vocês estão conosco. E esse é o momento em que a TV, a mídia, essas coisas, tem passado tanta coisa que não nos faz bem, que poder reunir-se com os amigos, mesmo distantes, cada um isolado na sua casa, pelo isolamento social, mas unidos em espírito,
Isso nos dá um ânimo, sabe, aquece a nossa alma. Esse relato também já nos foi feito de muitas pessoas que estão felizes só em poder acompanhar, em trocar essas ideias boas. Ontem eu vi no tratamento espiritual de quinta-feira, tinha tanto comentário, tinham 300 e tantos comentários. É uma participação incrível, é uma alegria estar com vocês. Vamos à nossa prece de encerramento. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que nos concede. Somos gratos porque podemos estar unidos, refletindo sobre a doutrina dos Espíritos, este instrumento para o nosso progresso moral. Ampara-nos, Pai, nestes dias de prova, que os anjos nos envolvam a todos. Os anjos envolvam a cada médium, cada aspirante a médium que aqui está, que eles possam receber o auxílio e o amparo, que perseverem, que confiem nesta possibilidade de transformar-se que a mediunidade proporciona. Em teu nome, Pai, em nome dos bons espíritos, damos por encerrado esta reunião desta tarde. Fica conosco hoje e todo sempre, que assim seja. Muita paz a todos, pessoal. Até mais tarde. Tchau. Ana está dando tchau aqui.